Mística Cidade de Deus, capítulo 10, livro 7, tomo 4. Favores que Maria Santíssima, por meio de seus anjos, fazia aos apóstolos, salvação que alcançou para uma mulher na hora da morte. Outros fatos sobre alguns que se condenaram. Solicitude de Maria pelas almas. Com a propagação da nova lei da graça em Jerusalém, cada dia aumentava o número dos fiéis e crescia a igreja do Evangelho. No mesmo passo, crescia também a solicitude de sua grande rainha e mestra, Maria Santíssima, pelos novos filhos que os apóstolos, através da pregação, geraram em Cristo. Sendo estes os fundamentos da igreja, quais pedras inabaláveis sobre as quais tinha que se apoiar a firmeza deste admirável edifício, a prudente mãe zelava com especial vigilância pelo colégio apostólico. Esta santa atenção aumentava-lhe ao conhecer a indignação de Lúcifer contra os seguidores de Cristo e, mais do que todos, contra os santos apóstolos, ministros da salvação eterna dos outros fiéis. Nesta vida, nunca será possível conhecer nem explicar os favores e benefícios que prodigalizou ao corpo da Igreja e a cada um de seus místicos membros, em particular aos apóstolos e discípulos. Segundo me foi dado a entender, não passou dia nem hora em que não fizesse por eles um ou mais prodígios. Neste capítulo narrarei alguns fatos de grande instrução para nós, pelos segredos da oculta providência do Altíssimo que eles encerram. Deste se poderá coligir qual seria a vigilantíssima caridade e zelo de Maria Santíssima pelas almas. Trabalho dos apóstolos fora de Jerusalém. Aos apóstolos amava e servia com indizível afeto e veneração, tanto pela grande santidade deles, como pela dignidade de sacerdotes e a missão de fundadores e pregadores do Evangelho. Quando estavam juntos em Jerusalém, servia-os, aconselhava e orientava, como fica dito acima. Com o crescimento da igreja, foi necessário começarem a sair de Jerusalém para batizar e receber na fé muitos que dos lugares circunvizinhos se convertiam. Logo, porém, voltavam à cidade, porque intencionalmente não haviam se separado e nem saído de Jerusalém, esperando ordem para fazer. Nos Atos dos Apóstolos consta que São Pedro foi a Lídia e a Jope, onde ressuscitou Tabita. Fez outros milagres e voltou a Jerusalém. Ainda que São Lucas fala sobre estas viagens depois da morte de Santo Estevão, da qual falarei no capítulo seguinte. Durante o tempo que procedeu a este fato, houve muitas conversões em outros lugares da Palestina. Foi necessário que os apóstolos os instruíssem e confirmassem na fé, depois do que voltavam e relatavam tudo à sua divina mestra. Perseguição diabólica. Nestas viagens e pregações, o demônio procurava impedir a palavra divina e o seu fruto, suscitando muitas oposições dos incrédulos contra os apóstolos e seus ouvintes e convertidos. Nestas perseguições, sofriam todos os dias muitos embaraços e sobressaltos. Parecia ao dragão infernal poder atacá-los com mais êxito, estando eles ausentes e distantes da defesa de sua protetora e mestra. Esta grande rainha dos anjos era tão temível aos demônios que, com ser tão eminente a santidade dos apóstolos, Lúcifer pensava que Maria, não estando presente, os surpreenderia desarmados para atacá-los com tentações. Tal é a soberba e ódio deste dragão que, como disse Jó 41, 18, 19, ao mais duro ferro repultou por uma palhinha e ao bronze como se fora um pau podre. Não teme as flechas nem a funda, porém teme tanto a Maria Santíssima que, para tentar os apóstolos, aguardam que estejam longe dela. Vigilância e proteção de Maria. Nem por isto lhes faltou sua proteção.
Da atalaia de sua altíssima sabedoria, a grande senhora atingia todas as distâncias e, como vigilantíssima sentinela, descobria as ciladas de Lúcifer e acudia em socorro de seus filhos e ministros do Senhor. Logo que o sabia em dificuldades, enviava seus santos anjos para os confortar, animar, prevenir e às vezes mandava-lhes afugentar os demônios que os perseguiam. Os espíritos celestiais prontamente faziam tudo quanto sua rainha lhes ordenara. Às vezes procediam ocultamente por meio de inspirações e consolações interiores que davam aos apóstolos. Mais comumente, lhes apareciam em corpos brilhantes e belíssimos e transmitiam tudo o que sua mestra lhes queria dizer. Este modo era frequente, por causa da santidade e pureza dos apóstolos, e da necessidade que então havia de ajudá-los com especiais auxílios. Nunca se viram em perigo ou tribulação, sem que a amorosa mãe deixasse de os socorrer. Além das contínuas orações, súplicas e ações de graças que por eles oferecia, era a mulher forte, cujos domésticos estavam providos de vestes duplas, e a mãe de família que todos distribuía alimentos e com o fruto de suas mãos plantava a vinha do Senhor, conforme Provérbios 31. Caridade da Virgem. Na devida proporção, tinha o mesmo cuidado por todos os outros fiéis. Ainda que fossem muitos em Jerusalém e na Palestina, conhecia todos, e os favorecia em suas necessidades e aflições, tanto corporais como espirituais, sem falar nos muitos que curava de gravíssimas enfermidades. Aos que sabia não ser conveniente dar saúde, servia-os pessoalmente, visitando-os e consolando-os. Tinha predileção pelos mais pobres e muitas vezes com as próprias mãos dava-lhes de comer, arrumava-lhes as camas, lavava-os como se fora serva de cada um. Tanta era a humildade, caridade e solicitude da grande rainha do mundo que não recusava nenhum ofício ou obséquio aos seus filhos, os fiéis, por mais trivial e humilde que fosse o trabalho. A todos enchia de alegria e consolação, tornando-lhes suaves os sofrimentos. Aos que, por se encontrarem longe, não podia acudir pessoalmente, ajudava-os ocultamente por meio dos anjos ou com orações e súplicas lhes obtinha favores espirituais e outros auxílios. Maria e os moribundos. Sua maternal piedade distinguia-se principalmente com os agonizantes. Assistia a muitos no último combate e os ajudava até deixá-los com a garantia da vida eterna. Pelos que iam para o purgatório, fazia fervorosas orações e algumas penitências, como prostrações em cruz, genuflexões e outros exercícios, com o que satisfazia por eles. Em seguida, enviava um de seus anjos para tirar do purgatório as almas cujas dívidas havia satisfeito. Ordenava ao celeste mensageiro que as levasse ao céu e em seu nome as apresentasse ao seu Filho Santíssimo como propriedade e fruto do seu sangue redentor. No tempo em que a Senhora do Céu vivia na terra, muitas almas receberam esta felicidade. Não penso que agora ela a recuse para as que se dispõem, durante a vida, a merecer sua presença na hora da morte, como em outro lugar deixo escrito. Seria necessário prolongar muito esta história se tivesse de referir aos benefícios que ela fez a muitos, ajudando-os na hora da morte. Não posso deter-me nisso, mas narrarei o caso de uma jovem a quem livrou da boca do dragão infernal, por ser tão extraordinário e útil à nossa advertência. Não é justo recusar esta história à nossa instrução. A doente enganada pelo demônio. Certa jovem de Jerusalém, filha de pais humildes e pobres, converteu-se entre os primeiros 5.000 fiéis que receberam batismo. Esta pobre moça, estando a cuidar dos trabalhos domésticos, ficou doente e assim continuou por muitos dias sem melhorar. Por esta causa, como costuma acontecer às outras almas, foi resfriando o primeiro fervor e descuidando-se. Cometeu algumas culpas e perdeu a graça batismal. Lúcifer, porém, não se descuidava e, sedento de devorar alguma daquelas almas, atacou a esta. Com suma crueldade, permitiu Deus para a maior glória sua e de Maria Santíssima. O demônio apareceu à jovem na forma de uma outra mulher para enganá-la e, entre muitos afagos, aconselhou-a que se afastasse dos cristãos
e não lhes desse mais crédito, porque a enganavam em tudo o que diziam. Se não os deixasse, seria castigado pelos sacerdotes e juízes, assim como tinham crucificado o mestre daquela nova e falsa lei que lhe haviam ensinado. Com este remédio ficaria boa, e depois viveria contente e sem perigo. Respondeu a moça: farei o que me dizes, mas com aquela senhora que vi com aqueles homens e mulheres, e me parecia tão linda e boa, como devo proceder? Eu amo-a muito. Replicou-lhe o demônio: essa é a pior de todas, a primeira que deves aborrecer, e o mais importante para ti é fugir de seus enganos. São João não consegue convertê-la. Este mortal veneno da antiga serpente infeccionou a alma da menina, da ingênua pombinha, e em vez de melhorar na saúde, foi piorando mais e mais, aproximando-se da morte do corpo e da alma. Um dos 72 discípulos que andavam visitando os fiéis soube da grave enfermidade daquela mulher. Um dos vizinhos disse-lhe que ali se encontrava agonizante, uma das mulheres de sua seita. O discípulo entrou para vê-la e animá-la com essas santas palavras. A doente, porém, estava tão dominada pelos demônios que não quis recebê-lo nem ouvi-lo, e enquanto ele lhe falava, virava-se e cobria-se para não escutar. Reconheceu o discípulo, por aqueles sinais, a perdição da enferma. Ainda que ignorasse a causa, imediatamente foi comunicar ao apóstolo São João, que sem demora foi visitar a moça, admoestando-a com palavras de vida eterna. Aconteceu-lhe o mesmo que o ao discípulo. A ambos resistiu com obstinação. O apóstolo viu, ao chegar, muitas legiões de demônio rodeando a enferma. Fugiram, mas não cessavam de forcejar para voltar e lhe insuflar as mentiras que já estava cheia. O anjo também não é atendido. Vendo sua obstinação, o apóstolo, muito aflito, foi dar notícia a Maria Santíssima e pedir-lhe remédio. A grande rainha então dirigiu sua visão interior à enferma e conheceu o infeliz e perigoso estado daquela alma e como o inimigo a tinha dominado. Compadeceu-se a piedosa mãe daquela ovelhinha, enganada pelo infernal e sanguinário lobo, e prostrada em terra, rezou e pediu a conversão da mísera jovem. O Senhor, porém, nada respondeu a este pedido de sua Mãe Santíssima, não porque esses rogos não lhe fossem agradáveis, mas por isso mesmo. Fez-se de surdo para continuar ouvindo seus clamores e para nos mostrar qual era a caridade e prudência da grande mestra e mãe nas ocasiões em que precisava delas usar. Deixou-a no estado ordinário, sem lhe acrescentar especial luz sobre o que lhe pedia. Nem por isso ela desistiu, nem esfriou sua caridade ardentíssima, entendendo que o silêncio do Senhor não era motivo para faltar o seu ofício de mãe, enquanto não sabia expressamente a vontade divina. Com esta prudência, orientou-se naquele caso. Ordenou a um de seus santos anjos que fosse ajudar aquela alma, que a defendesse dos demônios e a exortasse com santas inspirações a deixar seus enganos, convertendo-se a Deus. Desempenhou o anjo esta embaixada com a rapidez com que obedece à vontade do Altíssimo. Não obstante, com todas as suas diligências angélicas, foi incapaz de convertê-la. A semelhante estado pode chegar uma alma que se entrega ao demônio. Maria reza pela pecadora. Voltou o anjo à sua rainha e lhe disse: Minha senhora, volto a cumprir o que vós, mãe de misericórdia, me ordenastes. Procurei ajudar aquela jovem que se encontra em perigo de condenação, mas a sua dureza é tanta que não aceita, nem escuta as santas inspirações que lhe dou. Alterquei com os demônios para defendê-la, mas eles resistem alegando o direito que aquela alma voluntariamente lhes deu, e livremente assim persiste. O poder da divina justiça não cooperou comigo, como eu desejava, para fazer vossa vontade, e não posso, minha senhora, dar-vos o consolo que desejais. A piedosa mãe muito se afligiu com esta resposta, porém, sendo mãe do amor, da ciência e da santa esperança, não pôde perder o que todos nós mereceu e ensinou, o que a todos nós mereceu e ensinou. Retirou-se de novo para pedir a salvação daquela alma enganada. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu e Deus de misericórdia, aqui está este vil bichinho da terra, castigai-me, afligi-me. Mas não veja eu que esta alma assinalada com as primícias de vosso sangue, enganada pela serpente, torna-se despojo de sua maldade e do ódio que tem contra vossos fiéis.
A Virgem pessoalmente socorre a pecadora. Maria Santíssima permaneceu algum tempo em oração, mas para provar seu generoso coração em caridade para com o próximo, o Senhor não lhe respondeu. Considerou a prudentíssima Virgem o que sucedeu ao profeta Eliseu, conforme 4 reis, será que tem 4 reis? Tudo bem. 3:34, para ressuscitar o filho da Sunamita, sua hospedeira. Não bastou para lhe dar vida o báculo do profeta aplicado por seu discípulo Gese. Foi necessário que Eliseu pessoalmente tocasse o defunto, se medisse e ajustasse a ele, para assim lhe restituir a vida. O anjo e o apóstolo não foram capazes de ressuscitar do pecado do engano de Satanás aquela miserável mulher. Resolveu, pois, a grande senhora ir pessoalmente socorrê-la. Propôs esta resolução ao Senhor na oração que fez por ela, ainda que não teve resposta de Deus. Mas, sendo o caso tão legítimo, levantou-se para sair do aposento e ir com São João à casa da doente, que era um pouco longe do cenáculo. Ao dar os primeiros passos, entretanto, os anjos a detiveram, tinham ordem do Senhor para levá-la. Perguntou-lhes a Divina Mãe por que a detinham. Respondeu-lhe que não era razão deixá-la caminhar pela cidade, quando eles a poderiam levar com maior decoro. Logo a colocaram num trono de refulgente nuvem e transportaram-na até o aposento da doente. Pobre e sem fala, todos a tinham abandonado e só os demônios a rodeavam, esperando que expirasse para levar-lhe a alma. Maria afugenta os demônios. No instante em que a rainha dos anjos chegou, os espíritos malignos fugiram como relâmpagos, atropelando-se uns aos outros com terríveis rugidos. A poderosa senhora lhes ordenou descer ao abismo até que lhes permitisse dele sair. Sem poderem lhe resistir, assim fizeram. A mãe piedosíssima aproximou-se da enferma, chamou-a pelo nome, tomou-lhe a mão e lhe dirigiu confortadoras palavras de vida que a reanimaram e fizeram voltar a si. Respondeu a Maria Santíssima: Senhora minha, uma mulher que me visitou persuadiu-me que os discípulos de Jesus me enganavam e que me separasse deles e de vós, porque me aconteceria grande mal se eu abraçasse a lei que me ensinaram. Replicou a rainha: Minha filha, essa que te pareceu mulher era o demônio, teu inimigo. Venho dar-te da parte do Altíssimo a vida eterna. Volta, pois, à verdadeira fé que antes recebeste e confessa-o de todo o coração por teu verdadeiro Deus e Redentor, que pela tua salvação e de todo o mundo morreu na cruz. Adora-o, invoca-o e pede-lhe perdão de teus pecados. Conversão e morte da pecadora. Tudo isso respondeu a enferma. Eu acreditava antes de me dizerem que ele é muito mau e que me castigariam se nele crer. Replicou-lhe a Divina Mestra: Minha amiga, não temas esse engano, mas adverte que o castigo e penas que se devem temer são as do inferno, para onde te querem levar os demônios. Estás muito perto da morte e podes alcançar a salvação que eu te ofereço, se me der crédito, livrando-te do fogo eterno que te ameaça. Com esta exortação e a graça que Maria Santíssima lhe obteve, a pobrezinha desatou em pranto de arrependimento. E lhe pediu protegê-la daquele perigo, estando pronta a fazer tudo o que lhe mandasse. A grande senhora a fez protestar a fé em Cristo nosso Senhor e fazer um ato de contrição para se confessar e receber os sacramentos, chamando os apóstolos para os administrar. A feliz mulher, repetindo atos de contrição e amor, invocando a Jesus e a sua mãe, que a assistia, expirou nas mãos de sua protetora, que com ela permanecera 2 horas, para que o demônio não voltasse a enganá-la. Tão eficaz foi este socorro, que não só a converteu ao caminho da vida eterna, mas ainda lhe alcançou tantos auxílios que aquela feliz alma partiu livre da culpa e pena. Enviou-a ao céu por alguns dos 12 anjos que traziam no peito a divisa da redenção, com palmas e coroas nas mãos, para socorrer os devotos da sua grande rainha. Sobre estes anjos falamos na primeira parte, no capítulo 14, número 202, no capítulo 18, número 273, e não é necessário repetir agora. Apenas advirto que, ao confiar a estes anjos diferentes incumbências, a rainha os escolhia conforme as graças e capacidades que possuíam para beneficiar os homens. O poder de Maria.
Socorrida aquela alma, os demais anjos levaram a rainha de volta para o seu oratório na mesma nuvem em que a tinham trazido. Aí, chegando, humilhou-se e prostrou-se em terra, adorando o Senhor e agradecendo-lhe o favor de haver tirado aquela alma da boca do dragão infernal, e por ela fez um cântico em louvor ao Altíssimo. A divina sabedoria dispôs esta maravilha para que os anjos, os santos do céu, os apóstolos e os mesmos demônios compreendessem o incomparável poder de Maria Santíssima. Assim como era Senhora de todos, também era mais poderosa do que todos juntos. Nada lhe seria negado de quando pedisse para os que amassem, servissem e chamassem. Exemplo foi aquela feliz jovem que, pelo amor que tivera a essa divina Senhora, não foi excluída da salvação, enquanto os demônios ficaram vencidos, confusos e sem esperança de poder prevalecer sobre o que Maria quer e pode para os seus devotos. Outras coisas se poderiam notar neste exemplo para nossa instrução, mas as remeto à consideração e prudência dos fiéis. 2 cristãos infiéis. Não aconteceu o mesmo a outros 2 cristãos que desmereceram a eficaz proteção de Maria Santíssima. Como este caso pôde servir também de exemplo e lição, como foi o de Ananias e Safira, para conhecer a astúcia de Lúcifer em tentar e derrubar os homens, vou escrevê-lo como o entendi, como as advertências que encerra, para se temer como Davi os justos juízos do Altíssimo, conforme Salmo 118, 120. Depois do milagre referido, os demônios tiveram permissão para voltar ao mundo e tentar os fiéis, porque assim convinha para mérito dos justos e predestinados. Com maior sanha contra estes, Lúcifer saiu do inferno e começou a sondar por onde lhe dariam entrada. Rastreou as más inclinações de cada um, como agora o faz. A experiência convenceu-o de que nós, os filhos de Adão, inadvertidos ordinariamente, mas seguimos as inclinações e as paixões do que a razão e a virtude. A igreja ia crescendo em número, e como a multidão não pôde ser muito perfeita em todas as suas partes, o fervor da caridade de alguns começou a se entibiar. Tinha o demônio mais campo onde semear sua cisânia. Notou entre os fiéis 2 homens que, antes de se converterem, eram de más inclinações e ambiciosos das boas graças de alguns príncipes dos judeus, dos quais esperavam receber algumas vantagens temporais de honra e alimento. Com esta cobiça, que sempre foi raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6,10, tergiversavam, nossa, que nome estranho, que palavra, né? Tergiversavam, bajulando os grandes, cujo favor ambicionavam. A apostasia dos 2 cristãos. Julgou o demônio que com esses achaques espirituais, aqueles fiéis estavam fracos na fé e na virtude, e que poderia derribá-los por meio dos judeus, de quem se faziam dependentes. Como pensou, assim executou a serpente. Lançou muitas sugestões ao coração incrédulo dos sacerdotes judeus para que repreendessem e ameaçassem os convertidos por terem abraçado a fé em Cristo e recebido o seu batismo. Assim o fizeram com grande aspereza e autoritarismo. A indignação dos poderosos amedronta os de coração fraco, como eram aqueles 2 convertidos. Apegados aos seus próprios interesses temporais, resolveram apostatar da fé cristã, para não cair no desagrado dos judeus poderosos, em quem depositavam infeliz e falsa confiança. Retiraram-se completamente do grêmio dos fiéis os cristãos e deixaram de comparecer à pregação e santos exercícios que os demais praticavam. Assim ficou notório sua queda e perdição. A aflição de Maria. Os apóstolos muito se contristaram pela ruína daqueles fiéis e pelo escândalo de tão pernicioso exemplo. Nos princípios da igreja, dava aos outros cristãos, conferiam entre si se dariam notícia do fato a Maria Santíssima, porque temiam a tristeza e a dor que lhe causaria. O apóstolo São João, porém, lhes advertiu que a grande senhora estava a par de todas as coisas da igreja e seria inútil querer ocultar aquele caso à sua vigilantíssima atenção e caridade. Foram então participar-lhe o que se passava com aqueles 2 apóstatas, a quem tinham exortado a voltar para a fé verdadeira.
A piedosa e prudente mãe não esqueceu sua dor, pois não podia ficar impassível diante da perda de almas que já se tinha agregado à igreja. Convinha também que os apóstolos avaliassem pelo sentimento da grande senhora a estima que deviam ter pelos filhos da igreja e o ardente zelo com que deviam procurar conservá-los na fé e encaminhá-los à salvação. Retirou-se nossa rainha ao seu oratório e, prostrada em terra como costumava, fez profunda oração por aqueles 2 apóstatas, derramando por eles copiosas lágrimas de sangue. Revelação dos desígnios de Deus. Para consolar um pouco sua dor, com o conhecimento dos ocultos juízos do Altíssimo, disse-lhe ele: minha esposa, escolhida entre todas as criaturas, quero que conheças meus justos juízos a respeito dessas 2 almas pelas quais me pedistes, e de outras que entrarão em minha igreja. Estes 2 que apostataram da verdadeira fé seriam de mais dano do que aproveito para os outros fiéis, se continuassem no convívio deles. Eles são de costumes muito depravados e tornaram-se piores em suas más inclinações. Minha ciência infinita sabe que serão réprobos, e assim convém afastá-los do rebanho dos fiéis e amputá-los do corpo místico de minha igreja, já para que não infeccione os outros com seu contágio. É necessário, minha querida, de acordo com minha altíssima providência, que em minha igreja entrem predestinados e precitos. Uns se condenarão por suas culpas e outros por minha graça e suas boas obras se salvarão. Minha doutrina e evangelho será como a rede que recolhe toda espécie de peixes bons e maus, os prudentes e os nécios. Também o inimigo semeará sua cisânia entre o grão puro da verdade, para que os justos se justifiquem mais, e os imundos, se quiserem por sua malícia, se tornem mais imundos, conforme Apocalipse 22:11. Muito importante saber disso, hein? A dor se mede pelo conhecimento e amor. Esta foi a resposta que naquela oração o Senhor deu a Maria Santíssima, renovando-lhe a participação em sua divina ciência. Seu aflito coração aliviou-se ao conhecer a equidade da justiça divina, ao condenar os que por própria malícia se faziam réprobos, indignos da amizade de Deus e de sua glória. Todavia, como a Divina Mãe tinha a balança do santuário em sua eminentíssima sabedoria e ciência, só ela entre todas as criaturas pesava e compreendia perfeitamente o que significa uma alma perder a Deus eternamente e ser condenada aos tormentos eternos na companhia dos demônios. Na medida desta compreensão era sua dor. Sabemos que os anjos e santos do céu, para que conhecem em Deus este mistério, não podem sentir dor ou pena, porque esta é incompatível com seu estado felicíssimo. Se pudessem senti-la, sua dor seria de acordo com o conhecimento que têm do dano que vem a ser a condenação, porque os amam com caridade perfeita e desejariam tê-los em sua companhia na glória. Maria sofre pela perda das almas. A pena e a dor que os bem-aventurados não podem sofrer pela condenação dos homens, sofreu a Maria Santíssima em grau tão superior a que teriam aqueles, quanto esta divina Senhora os excedia em sabedoria e caridade. Para sentir a dor estava no estado de viadora e para conhecer a causa tinha ciência de compreensora. Quando gozou da visão beatífica, conheceu o ser de Deus e seu amor pela salvação dos homens, amor procedente de bondade infinita. E quanto se doeria com a perdição de uma alma? Se ele pudesse sofrer, conhecia a fealdade dos demônios, o ódio que tem dos homens, o horror das penas infernais, na eterna companhia dos demônios e condenados. Tudo isto é o que eu não consigo pensar. Que dor, que pena e compaixão causaria a um coração tão sensível, tão amoroso e terno como o de Nossa Amantíssima Senhora ao saber que aquelas 2 almas e outras inumeráveis da Santa Igreja se perderiam? Lamentava esta infelicidade e muitas vezes repetia: é possível que uma alma voluntariamente se prive eternamente de ver a face de Deus e escolha ver a de tantos demônios no fogo eterno? Olha, até Nossa Senhora fica com medo, né? Fica com medo? Não, fica com dúvida sobre isso, né? São João Evangelista procura consolar Maria. A prudentíssima rainha conservou para si o segredo da reprovação daqueles apóstatas, sem nada revelar aos apóstolos.
Mas quando estava assim aflita, entrou o evangelista São João para visitá-la e saber se precisava de alguma coisa. Vendo-a tão desolada, o apóstolo perturbou-se e, pedindo permissão para falar, disse: Senhora minha e mãe do meu Senhor Jesus Cristo, desde que ele morreu nunca vi vosso semblante tão aflito e doloroso como agora. Com vossos olhos e vosso rosto banhado de sangue, dizei-me, Senhora, se for possível a causa de tanta dor e sentimento, e se poderei aliviar-vos ainda, que for à custa da minha própria vida. Respondeu Maria Santíssima: Meu filho, estou chorando por essa mesma causa. Pensou São João que a lembrança da paixão tinha renovado na piedosa mãe tão acerba dor e replicou: Minha senhora, já podeis moderar as lágrimas, pois agora o vosso Filho Redentor está glorioso e triunfante nos céus, à direita do Eterno Pai, ainda que não é razão esquecermos o que sofreu pelos homens. Também é justo vos alegrardes para os bens que sua paixão e morte produziram. São João chora com Maria. Respondeu Maria Santíssima: Se depois que meu filho morreu, querem crucificá-lo outra vez os que o ofendem, negam e o tornam inútil e inestimado fruto de seu sangue, justo é que eu chore, como quem conhece seu ardentíssimo amor pelos homens, estaria pronto a sofrer pela salvação de cada um o que sofreu por todos. Vejo tão mal agradecido este imenso amor e a perdição eterna de tantos que deveriam conhecê-lo, que não é possível moderar minha dor nem viver se o mesmo Senhor que me deu a vida não a conservar. Ó filhos de Adão, formados à imagem de meu Filho e Senhor, e que pensais? Onde tendes o juízo e a razão para não avaliar vossa desdita se perderdes a Deus eternamente? Replicou São João: Mãe, senhora minha, se vossa dor é por causa dos que apostataram, bem sabeis que entre tantos filhos há de haver servos fiéis. Pois em nosso grupo de apóstolos, Judas prevaricou da mesma escola de nosso Redentor e Mestre. Ó João, respondeu a rainha, se a perdição de algumas almas fosse determinada pela vontade de Deus, eu poderia me consolar um pouco, mas ainda que permita a condenação dos réprobos, porque eles querem se perder. Não era esta a absoluta vontade da divina bondade, que a todos quereria salvar, conforme 1 Timóteo 2,4, se eles com seu livre-arbítrio não lhe resistissem. Então essa é a dor maior, né? Que é a dor que nós sentimos dessas pessoas. A meu Filho Santíssimo custou suar sangue, o ver que nem todos seriam predestinados e não aproveitariam o que ele derramava por sua salvação. Se agora no céu pudesse sentir dor por qualquer alma que se perde, sem dúvida a teria maior do que padecer por ela. Para mim, que conheço esta verdade e vivo em carne passível, é razão que sinta o que meu filho tanto deseja e não consegue. Estas e outras palavras da Mãe da Misericórdia comoveram São João até as lágrimas e acompanhou-a no pranto durante longo tempo. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima: orar pela salvação das almas. Minha filha, neste capítulo entendeste especialmente a incomparável dor e amargura com que eu chorei. A perda das almas. Por aqui aprenderás o que deves fazer pela tua e pelas outras, para me imitares na perfeição que de ti desejam, para salvar a qualquer um dos que se condenam. Eu não teria recusado nenhum tormento, nem mesmo a morte, se fora necessário. Tudo isso, para minha ardentíssima caridade, teria sido como descanso. Já que esta dor não te causa a morte, pelo menos não escuses padecer tudo o que o Senhor ordenar por esta intenção. Não deixes também de rezar por elas e trabalhar com todas as tuas forças para evitar que teus irmãos caiam em culpa, se a puderes impedir. Quando não conseguires logo e não sentires que o Senhor te ouve, nem por isto percas a confiança. Pelo contrário, reforça e persevera, pois esta insistência nunca desagrada. Pois mais do que tu, ele deseja a salvação de todos os redimidos. Se todavia ainda não fores ouvida e não alcançares o que pedes, usa os meios que a prudência e a caridade aconselham, e volta a rezar com mais instância. O Altíssimo sempre se comove por esta caridade pelo próximo e pelo amor que procura impedir o pecado que o ofende. Ele não quer a morte do pecador, conforme Ezequiel 33:11.
Conforme escreveste, não foi sua vontade absoluta e determinante perder alguma de suas criaturas. Pelo contrário, quis salvar a todas. Se permite, em sua justiça, que algumas se percam, permite o que é de seu desagrado, para respeitar a liberdade humana. Não tenhas receio de suplicar a salvação das almas para as coisas temporais, porém, apresenta-as a Deus, pedindo-lhe que se cumpra a sua santa vontade no que convém. Zelo da própria salvação. Se pela salvação de teus irmãos quero que trabalhes com tanto fervor e caridade, considera o que deves fazer pela tua alma e em que estima deves ter por ela, por quem se ofereceu infinito preço. Quero-te fazer esta admoestação de mãe. Quando a tentação ou tuas paixões te inclinarem a cometer alguma culpa, por levíssima que seja, lembra-te da dor e lágrimas que me custou conhecer os pecados dos mortais e o desejo que tive de impedi-los. Não queiras, tu, caríssima, dar-me o mesmo desgosto. Se bem agora não possa ter aquela pena, me privarás do gozo acidental que receberei, se fores minha discípula e filha perfeita. Dignei-me ser tua mãe mestra para te instruir em minha escola. Se nisto fores infiel, frustrarás os muitos desejos que tenho, de que em tudo sejas agradável, meu Filho Santíssimo, e o deixes cumprir em ti sua santa vontade com toda a plenitude. Pondera com a luz infusa que recebes, quão graves seriam tuas culpas, se alguma cometeres depois de ter sido tão beneficiada pelo Senhor e por mim. Enquanto viveres, não te faltarão perigos e tentações, em todas, porém lembra-te de meus ensinamentos, de minhas dores e lágrimas. Não esqueças o que deves ao meu Filho Santíssimo, que é tão liberal, em te favorecer e em te aplicar o fruto de seu sangue, para em ti encontrar gratidão e correspondência. Fie-te.